Eu estou muito feliz de receber vocês. Eu queria que vocês, agora a gente está inaugurando uma nova ferramenta, dado que a ferramenta que a gente utilizava teve questões técnicas, então a gente preferiu testar uma nova ferramenta e garantir a segurança de todos vocês. Então hoje vocês vão participar com a gente via YouTube. E aí, como eu não consigo nesta ferramenta ver quem está na sala, quem consegue me dar um oi? Assim a gente vai já dando um esquenta enquanto o pessoal vai chegando e eu vou conseguindo saber quem está com a gente. Enquanto vocês vão me dando oi, eu vou posicionar que hoje já se passou um mês, mais ou menos, né, da quarentena, e já deu tempo da gente analisar, da gente perceber quais são as tendências, o que as pessoas, as empresas, as instituições vêm fazendo para enfrentar esse momento de quarentena. O Zé Fernando tá aí. Ei, querido, sempre firme e forte, né? Parceiraço, show. Quem mais? Washington da CEMIG, saudade, querida. Adriana Campos, a Clarice, o Gonçalo, a Thaís, da CDM, joia, mais uma aqui com a gente, logo, logo apresento, vocês vão ver por que eu falei mais uma. O André Soares, o Paulo, bem-vindos, gente, prazer estar com vocês. Então, passado esse cenário aí de um mês, a gente conseguiu fazer análises das melhores práticas e quer dividir com vocês hoje esse bate-papo. Alguns de vocês já tiveram oportunidade, quando se inscreveram, de dividir com a gente o que vocês estão fazendo, então a gente vai trazer esse molho, mas ao longo do processo, por favor, vão escrevendo. Eu não vou conseguir o tempo inteiro olhar aqui o bate-papo, mas se eu conseguir pescar alguma coisa, eu já trago na hora, senão no final a gente vai fazer uma passada e aí vai responder para vocês, vai trocar com vocês via chat, tá? Então, tudo que vocês quiserem endereçar de comentários, de elogios, de críticas, de dúvidas, etc., manda pelo chat do YouTube hoje, tá bom? Beleza, vamos lá então. Bom, o cenário da pandemia trouxe várias reflexões, né? É incrível e até comovente como a gente vem vendo empresas e pessoas encontrando soluções, sendo criativos, encontrando novos caminhos, se revisitando para poder atender a esse clamor, né? Esse é um momento de organizar ideias para entender na prática como a gente pode se reinventar num momento de emergência, né? E dito isso, a gente entende que a necessidade é urgente, premente, de atividade, e por isso nós chamamos dois grandes especialistas para dividir conosco esse momento de reflexão. Eu chamo agora aqui para conversar comigo, que sou Samantha Jones, para quem não me conhece, diretora de inovação e relacionamento do V2V, e o Pedro, que é presidente e diretor da ONG Agilando, também é professor de... Ei, Pedro, bem-vindo, querido. Tudo bom? Tudo jóia. Vai ser ótimo o bate-papo hoje. Deixa eu terminar de te apresentar aqui, que eu pulei uma parte. Também é professor de voluntariado empresarial do curso de Responsabilidade Social Corporativa do terceiro setor da UFRJ. E, além de tudo isso, ele é especialista em facilitação e gerenciamento de programas de desenvolvimento humano, cultural e socioambiental. Muito bem, e com a gente vamos estar aqui num trio poderoso, a Vivian Ramos, que é gerente de projetos da CDM, Cooperação para Desenvolvimento da Morada Humana. Ela é também especialista em gestão estratégica de negócios e gestão social, idealizadora e atual gestora do Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo, CMVC, existente desde 2015. Vivian, bem-vinda, querida. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Sem muitas delongas, porque os nossos bate-papos costumam passar de uma hora, então eu vou entrar na primeira pergunta, deixa eu só ver quem mais chegou por aqui. Estou vendo a Elizabeth Pimenta, a Nayara Costa, a Patrícia, o Wagner, a Laura, o Fred, a Carol, enfim, sejam todos muito bem-vindos e participem mesmo com a gente, que a gente quer ouvir vocês, tá bom? Então vamos lá, Pedro. Através da Agilando, você teve a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho de organizações que estão na linha de frente, né? Como é que tem sido essa experiência para elas? O que você tem de boas práticas que você observou e aonde que você está recomendando cuidados para ajudar nesse tipo de ação?
Oi, pessoal, Juliano. Deixa eu agradecer o prazer de estar aqui com vocês. Que delícia de encontrar todos os nossos pares, falar sobre voluntariado. Bom, eu acho que, até para poder responder a sua pergunta, o que a gente vem sentindo do lado de cá, da Argelano, é uma necessidade muito grande até da gente começar esse bate-papo ressignificando muito o que é o voluntariado, né? Porque a gente passou aí por vários processos históricos que nos trazem hoje o nosso conceito, só que esse momento de pandemia, ele nos traz uma necessidade de um novo olhar, até a questão da cultura da doação. Porque hoje, quando a gente fala de emergência, é a hora que a gente para e, com muito carinho, ressignifica o que é o voluntariado e traz esse olhar da cultura da doação para poder enxergar todos os atos voluntários que estão em torno do ato de doar, né? Porque a gente sempre, e eu mesmo, dentro da Argelando, durante muitos anos, a gente sempre trouxe esse discurso da doação dentro de um pacotinho de trabalho separado do trabalho voluntário. Só que o que a gente sentiu agora, nesse momento, é justamente essa necessidade de voltar nesse olhar e de identificar todos esses atos que estão por detrás, porque lá na ponta, a gente, por ser uma organização muito híbrida, né, que a gente, ao mesmo tempo, está do lado de uma consultoria e, ao mesmo tempo, está na ponta com os nossos projetos, junto com as organizações de base, a gente vê que todas essas organizações, elas se reformularam. Então, o que elas estão fazendo é atendendo seus públicos com uma demanda emergencial. Essa demanda emergencial está na base da entrega de produtos, seja eles materiais de segurança, seja eles de alimentação. Quando a gente olha para isso, a gente vê uma cadeia, um conjunto de oportunidades para o voluntariado em torno dessa cultura de doação, que é o cara que vai fazer, identificar essa demanda, porque as organizações conhecem, né, e elas já estão ali lidando com aquilo diretamente. E estão focadas nisso. Mas é a pessoa que vai ficar essas organizações, que vai comprar esses produtos, que vai fazer esse frete. E aí é um momento em que a gente vê, com todo mundo precisando se focar nisso, por mais confortável ou desconfortável que seja, hoje é isso que as organizações estão precisando, a gente vai vendo que fazer uma doação não é fácil. E aí, quando a gente olha para esse lugar e olha, opa, tenho que mudar o discurso, a doação não é tão simples assim. E é o olhar que, tipo, por mais cruel que seja, o que a gente está vendo lá na ponta é uma demanda que estava invisível. O que a gente está entendendo é que tem famílias que estão num estado de vulnerabilidade tal que hoje elas se julgam sendo beneficiadas por uma pandemia. Porque elas antes não recebiam a cesta básica e sempre precisaram da cesta básica. E agora elas estão enxergando isso. Olha que cruel, olha que desafio nosso. Fico até meio nervoso, assim. Porque é hora também que a gente vai voltar no discurso, que é isso que a gente está olhando lá na ponta, para ressignificar assistencialismo, que durante muito tempo a gente viu dentro de um pacote de trabalho a menor, né, como se fosse algo simples ou algo que deveria evoluir, e no momento que a gente vê que não, olha, a gente tem que valorizar o assistencialismo e entender que no momento, em terreno de rio seco, não adianta ensinar ninguém a pescar, é dar o peixe. E é um momento em que a gente olha para o voluntariado e fala, nossa, quantas ações em torno da cultura da doação a gente precisa, e lá na ponta, o que as pessoas estão precisando é comer, é se proteger, é cuidar da sua saúde mental. Então, pensar nisso, eu acho que é pensar nas nossas possibilidades. Num primeiro momento, o que a gente sentiu foi uma dificuldade de olhar para esse cenário, achando que teriam poucas oportunidades. Hoje, quase um mês depois, como você falou, o que a gente vê é que o que mais tem é oportunidade. Pelo contrário, abriu-se um leque enorme de possibilidades, um leque enorme para a gente reconstruir conceitos, um leque enorme para a gente voltar e falar o que é voluntariado, o que é doação, o que essas instituições precisam. É um olhar muito forte, porque a gente está vendo que muitas organizações de base humanitária estão sofrendo. Por quê? É um momento também que elas tinham seus projetos de educação, de esporte, de saúde e tantos outros, só que é o momento em que a gente vê uma campanha muito forte, principalmente quando a gente fala das empresas, tem um foco principal nos microempresários,
Mas essas instituições também vão precisar sobreviver. Essas instituições precisam de apoio na sua gestão pós-coronavírus, pós-isolamento social. Então, elas precisam se manter fortes para poder passar por esse momento, porque elas continuam tendo cursos fixos, e a gente tem uma dificuldade ainda de olhar para esse lugar, visto as outras demandas que estão batendo na porta. Mas isso também gera para a gente que está trabalhando com voluntariado empresarial, com voluntariado de forma individual, e de todas as formas com quais a gente se encontra, mais uma oportunidade. Porque é esse olhar que, olha, hoje, a gente aqui na Argelô, na Ponta, está vendo que vai ter uma demanda de emergência pós-isolamento social que nos geram, hoje, oportunidade de olhar para esse futuro. E aí, é um pouco isso que a gente está vendo, a gente está acompanhando até por medidas de segurança, que existe uma demanda de voluntariado para atuar nessa ponta, só que ela foi reduzida. Então, a demanda é por fazer chegar esse atendimento emergencial, ao tempo que, se eu pudesse fazer uma recomendação ou uma sugestão, eu acho que nos últimos dias a gente vem se voltado internamente muito até para revisitar uma grande crença institucional que a gente tem. É olhar que as nossas boas intenções, elas não podem ser maior do que a nossa responsabilidade com o impacto social positivo lá na ponta. Todo mundo quer fazer, todo mundo está de coração apertado. A gente brinca que chegou o efeito Natal antecipado. A gente consegue sentir o outro e consegue se colocar no outro e quer fazer. Só que reconhecer que não basta a nossa boa intenção, reconhecer que a gente tem que ter, sim, todo um arcabouço de cuidado com essas lideranças que estão lá na ponta, com a segurança, seja do público final, seja dos nossos voluntários, seja da gente enquanto equipe, é o lugar que, primeira reflexão, primeira recomendação, antes de qualquer atitude que a gente pense em ter. A gente na Argelô está trabalhando muito dentro desse cenário, entendendo que existem vários públicos a serem olhados, entendendo. Mas né? Porque a gente vê hoje as pessoas que estão precisando do alimento, só que a gente tem que olhar que, olha, a gente tem aí maternidades públicas precisando de essas mães, esses bebês, eles estão nascendo, e a gente, e a gente precisa olhar para eles, sabe? A gente tem que olhar que tem pessoas abrigadas dentro dos asilos, dentro dos abrigos de criança e adolescente, e que eles estão lá, e que o formato muda, mas que eles estão precisando da gente. Desculpa, diga, Pedro. Não, eu falei, até a própria população em situação de rua, que ganhou uma relevância na mídia recentemente, a gente tem que ver que as soluções que estão trazidas ainda não são suficientes. E a gente tem que aprender junto. A miríade de grupos distintos que necessitam, e cada qual de um modo muito específico, até os próprios profissionais da área de saúde precisando de apoio com materiais, ou até apoio psicológico, etc., né? Cada qual demandando... Desculpa, gente, vocês vão me ver de vez em quando batendo aqui, é que o roteiro está no celular, e aí eu fico batendo para ele não apagar, tá? Mas eu estou prestando atenção. É exatamente isso, né? Eu sempre defendi a doação, eu sou recente nesse mercado de voluntariado, então me assustava um pouco a reação dos profissionais de que doação não é voluntariado e tal. Aos poucos eu entendi o porquê, mas é isso, eu sempre achei que era a porta de entrada. Até o coração mais duro, quando entrega uma cesta e vê o sorriso de quem está sem comer. Gente, eu falo até meio perto. Você vê o sorriso de quem tá sem comer, recebendo esse negócio, você fala, eu posso fazer mais, né? Da próxima vez eu vou junto entregar. E aí, quando entrega, conhece o menininho e vê que ele tá com dificuldade de leitura. E, por acaso, ela é professora, né, de alfabetização. Aí ela decide dar aula naquela comunidade. Aí, quando ela dá aula naquela comunidade, ela descobre que a mãe dele apanha. Aí ela vai fazer alguma coisa para empoderar as mulheres daquele, né? Então, assim, exatamente. E começou com a doação de uma cesta básica. Então, para mim, é voluntariado, mas eu entendo toda a questão legal, inclusive, envolvida com a história.
Eu queria aproveitar e perguntar, Vivian, como é que está em Belo Horizonte? Você também está acompanhando aí as instituições, etc. O que você tem para... Desculpa, eu falei Belo Horizonte, você trabalha Minas como um todo, né? Como é que está aí? Já vou pegar um gancho do Pedro aqui. Também espero que a gente possa trocar muitas experiências, se divertir como entre a gente aqui, né, nos nossos conversas antes do webinar. Também queria agradecer a presença do pessoal de Minas aqui, do Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo. Estou vendo que está em peso aqui as empresas que fazem parte, também clientes da CDM, e conto com a contribuição de vocês, porque eu acho que nesse momento é isso que a gente precisa, né? Compartilhar boas práticas, tem muita coisa acontecendo. E em Minas, a CDM, ela hoje está presente em cerca de 80 municípios de Minas Gerais, e como Argilando, né, nós somos uma instituição híbrida também, né, a gente tem esse trabalho, né, de articulação com as empresas e esse trabalho também direto com as instituições e comunidades diretamente atendidas, né, não só com instituições. E apesar, né, o Pedro falou um pouco da experiência no Rio, mas é muito, muito parecido o que a gente encontra aqui, né, até reforçando o que o Pedro falou. Depois a gente vai passar o link de um artigo do pessoal do Prosas, falando da oportunidade que o terceiro setor tem. E, né, eu estou no comitê de crise da CDM, no início, né, nosso presidente nos provocando no sentido, gente, mas será que o que tem para fazer agora são só ações assistenciais? A gente se colocando que isso era uma coisa que realmente incomodava, né, a gente realmente queria fazer algo, exatamente, Pedro. E, aos poucos, né, a gente foi vendo que não, a CDM tem metodologia de atuar em cima da realidade, da necessidade, e a necessidade da realidade agora é essa, né? Então, o voluntariado, a gente vê no começo as empresas, todos do CMVC, colocando, não, nossos programas estão parados, falei, gente, como que a gente pode ajudar? E vendo as comunidades começando a ter as necessidades emergenciais, e aí que a gente começou a realmente perceber que precisava haver uma ressignificação mesmo, né, de toda essa questão. E o que a gente percebe é que as instituições, apesar de muitas oportunidades, né, as empresas, realmente o pessoal, outro link que eu vou colocar para vocês é da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que está fazendo um monitoramento das doações. A gente tem mais de 3 bilhões de doações já, isso a nível Brasil, sendo que o último censo, os 2 últimos anos, o censo do GIF colocou no ano todo, foram cerca de 2 bilhões, né? Então a gente vê realmente que isso está acontecendo, e por isso que é necessário mais ainda, são necessárias instituições como a Argilando, como a CTM, que fazem esse papel híbrido, e as instituições, as empresas ainda têm recurso, ainda têm apoio para contratar uma consultoria, um parceiro, e essas instituições de base, essas instituições locais, estão perdidas, por mais que sejam 1000 oportunidades, elas estão com dificuldade até de se cadastrar para receber algum benefício, né? Então, a gente está fazendo esse papel muito, muito grande à distância, ou também nos projetos que não pararam, até com alguns parceiros que estão aqui, pessoal da CEMIG, Washington, que a gente tem uma capilaridade grande, a CDM, então a gente está aproveitando isso, nos projetos que estão acontecendo, a gente está agregando ações emergenciais. A CDM transformou a sede administrativa dela e está produzindo álcool. Então, todas as ações que a gente teria que ter esse contato, né, com toda a segurança dos projetos que continuaram, a gente estava encontrando já, porque as pessoas nem acesso a isso elas têm, né, e o papel de instrução mesmo que a gente está fazendo com as instituições e comunidades, com famílias, porque a gente tem muitos projetos com escolas públicas, então com os nossos alunos, a gente tem muitos projetos no contraturno escolar, de instrução mesmo e apoio a essas famílias em comunidades vulneráveis e instituições, para esse trabalho, né? Então, é um pouco isso que a gente está sentindo aqui em Minas. Vivian, deixa eu aproveitar que a palavra está contigo e te perguntar. Você tem visto tanto empresas quanto pessoas físicas atuando, e o que mais te chamou a atenção?
o que você citaria, que é o tema nosso aqui, né, de boas práticas que você viu acontecer, que você acha relevante, digno de nota aqui, para a gente poder tentar se espelhar? Sim, eu, assim, venho pesquisando muito, porque é uma coisa que a CDM é uma instituição do terceiro setor, né, é uma instituição híbrida, mas eu acho que nesse momento a gente tem que se debruçar para as boas práticas, para compartilhar experiências, porque já tem muita coisa acontecendo, né, e uma provocação que eu faço aqui para os participantes é da gente agir mais ainda no coletivo, né, a gente precisa agir mais ainda no coletivo, porque uma das questões que eu queria falar são boas práticas que estão acontecendo, mas às vezes eu estou vendo muita coisa paralela acontecendo. Então, o primeiro fator que eu queria colocar são as plataformas de doação, que eu sei que existe uma ótima intenção, mas acho que a gente teria que tentar atuar mais de forma coletiva. Às vezes, deixar para quem tem realmente expertise nessa parte, potencializar a plataforma um do outro, e dessas plataformas, né, Samantha até falou no último webinar do V2V, né, ela vai falar novamente do V2V Doações, né, que são formas, né, vou falar dessas plataformas que eu identifiquei como boas práticas, onde as empresas podem sugerir, né, para os seus bancos de voluntários que estão parados, que lá vão ter as instituições cadastradas, que é um trabalho que a CDM também está fazendo, de ajudar essas instituições a entender qual que é a realidade delas nesse momento, que é uma dificuldade também. E também, e aí cada empresa ou pessoa física pode doar, contribuir da forma ali que está sendo colocada para essas instituições. Então, uma outra plataforma, né, que foi lançada, acho que tem uns 2, 3 anos, é da ONU, o Online Volunteering, que tem oportunidade de voluntariado no mundo todo, e já tem a seção específica do Covid, de ações para apoiar o Covid, né? Aqui em Minas, a gente tem o Minas Voluntários, que também já é uma instituição que tem um tempo, mas eles também agora têm uma plataforma para atrelar, né, essa oferta com a demanda, que é o que a gente coloca. E o movimento Transforma o Brasil, que o que eu conheço, que tem as versões regionais, tem o Transforma Recife, o Transforma Contagem, que é aqui em Minas também, que tem essas plataformas, e depois a Samantha vai falar um pouquinho mais dessa oportunidade do V2V também. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade, porque o que eu vejo também é que as empresas têm todo mundo, né, na verdade, tem muitas prioridades, tem muitas questões emergenciais, né, para lidar, e como que eu vou replanejar meu programa de voluntariado agora? Então, às vezes a gente já tem soluções prontas que vocês podem sugerir para os seus colaboradores, né? Tem empresas que criaram suas próprias plataformas, que eu acho que isso também cria, às vezes, uma questão de identificação maior, né? Que eu conheço a Vale, né? Não sei se a Aline está aí com a gente, que é a responsável, fica no Rio também, da Vale. E o Itaú, né? Eu não conheço ainda, é o José Fernando, né, Samantha, que está. José Fernando. Isso, ele que colocou no grupo, que eu estou junto com o V2V, e também bem bacana a plataforma. O movimento deles não é criar uma plataforma específica para a Covid, né? O Itaú, o Wagner também mandou sugestão para a gente, né, das ações que eles fizeram. Eles são comitês muito bem formados, né? Aliás, pessoal, quem assiste os nossos webinários cansou de ouvir que a chave para um bom programa tenha comitês, porque os seus comitês andam. Gente, prova viva. Olha lá a comemoração do Pedro. É isso, prova viva disso hoje é a atuação do Itaú. Os próprios comitês têm uma relação tão forte com as instituições que eles próprios se movimentaram, cada um abriu o seu caminho, alguns foram por ferramentas várias de doação, outros fizeram arrecadação eles próprios na própria conta ou recebendo conforme logisticamente possível, né?
entregaram para as instituições aquilo que elas estavam precisando, porque eles conversaram, aquele outro ponto que a gente sempre bate, né? O que você precisa? E, invariavelmente, o que você e o Pedro disseram, comida, kit de higiene, enfim, agora vai começar o inverno, isso era uma outra... Gente, tá uma luz de sol aqui bonita, né? Eu tô iluminada. Eles colocaram a questão do... A gente vira assim, pronto, melhor. Eles colocaram a questão de inverno, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, já começou um frio que à noite eu tenho me preocupado. Quem está na rua, como é que vai sobreviver? Então, assim, a gente tem que olhar essas coisas do dia a dia e aí esses comitês atuarem. Mas lá não foi especificamente plataforma, aí no bate-papo mesmo, na relação bem feita, que também é um dos pilares, né, do bom voluntariado. Não, eu ia aproveitar esse gancho, porque eu sou um grande defensor da história do formato de comitês, mas uma coisa que vem aparecendo muito para a gente são empresas que ainda não têm os seus comitês, se vêm hoje com uma dificuldade maior de formato, mas aí está criando um novo espaço. É justamente o espaço de dar luz ao protagonista do organismo dos seus colaboradores, para que eles identifiquem as ações de uma forma mais individual, reduzida, num recorte próximo, né, daquilo que o braço alcança, o conhecimento bate mais próximo, que o coração tá conseguindo sentir. E aí, fortalecer as ações individuais de seus colaboradores. Né? Porque a gente, só nessa frase, quando você traz isso, e olha, né, a gente começa a olhar de forma empresarial ou não para o voluntariado, a gente abre um de oportunidades, que é o que você consegue enxergar, está próximo a você, que pode ou não estar na linha do assistencialismo, e aí é onde a gente pega, né, um recorte pequenininho de assistencialismo, quando a gente olha para perto, as oportunidades de ações afirmativas, de ações de conscientização. A Vivian falou dos captadores de recursos da BCR, que são incríveis, né? É um lugar que a gente olha também para as propostas do tipo, opa, eu tenho uma oportunidade de agir sendo captador de recurso para uma instituição, caracteriza como voluntariado transformador, tem essa coisa que você falou, né, Samanta, da doação ser a primeira porta de entrada. E aí, voltar um pouquinho, gente. Vou defender aqui um lado. Eu acho que a doação podia estar fora dessa porta, né? Na escada do voluntariado. Agora, eu acho que ela pode ser, sim, a gente começar a reconhecer como o primeiro degrau, mas já dentro da porta, dentro de casa, como voluntariado, com esse olhar. Né? E olhar para isso, olhar para o protagonismo, para outras ações, porque aí vem coisas incríveis. A gente tem muito... E eu acho que isso gera também muito pertencimento. Eu acho que por isso que esse formato de comitês, ele é muito interessante, e também o que essas empresas, né, que estão tendo ferramentas próprias, que estimulam, né, essa criatividade, essa liberdade do colaborador, do voluntário, elas são interessantes, porque isso realmente gera pertencimento, gera protagonismo. Eu acho que a chance de dar certo é realmente muito maior. E continuando aqui na questão das boas práticas das empresas, a Elizabeth da VLI, que também faz parte do CMVC, falando que eles também, a gente há pouco tempo conheceu melhor o trabalho deles, tem cerca de 30 comitês, a VLI está fazendo um trabalho bem bacana também, nessas práticas emergenciais com o Covid. Tenho certeza que esses comitês estão contribuindo muito, porque eles conhecem, as empresas estão promovendo doações, promovendo campanhas, e tem que ter alguém, né, que conheça ali de cada comunidade onde a VLI está, por exemplo, para colocar em prática uma logística, uma entrega, para quem, né, e eu tenho certeza que esses comitês estão colaborando. Depois, se você quiser colocar, Elizabeth, como que esses comitês têm atuado, pode contribuir. Deixa eu te interromper só um pouquinho também aí. A gente também teve a oportunidade de conhecer de perto esse programa, porque a gente deu uma capacitação para os comitês deles, né? E foi bárbaro de ver, porque é uma galera, assim, realmente muito envolvida no dia a dia da comunidade, que conhece ali quem mora junto à linha do trem,
quais são as necessidades deles, né? Seja uma escola, sejam famílias, e estão sempre atuando, ouvindo, e com ideias, aí indo no contraponto da doação, né? Por exemplo, essa escola precisava economizar água. Aí alguém pensou, cara, vou usar a água do bebedouro, um captador, porque aquela é uma água praticamente limpa, a criança bebe um pouquinho, o resto vai tudo embora ali no ralo, né? Vou usar essa água. Aí, durante a reunião, eles trocaram já entre eles o projeto e já começaram a levar para outras escolas de outros lugares com as quais eles atuam. É isso, gente. Então, Incrível. É isso, o comitê é a chave para troca, para autogestão, para independência né, colaborativa. Sim, Zé Fernando, a gente sabe, ama os comitês de vocês, né? 39 espalhados pelo Brasil e fazendo a diferença, né? Mas desculpa, Vivian, você estava falando, vamos seguir. Não, mas, gente, a ideia aqui é realmente essa, né? De ser realmente um debate e a gente contribuindo. E dentro dessas boas práticas, o Washington até colocou aqui, mas está na minha listinha de boas práticas, o trabalho da Rede Desafio 2030, que são cerca de 15 empresas, que a partir do trabalho, eu estou tendo contato com o Rafael, deve estar aí também, que é justamente de o quê? Articular, integrar, né? Então, ele conseguiu isso, junto com essas 15 empresas da rede dele, e então elas estão apoiando o trabalho, eles identificaram instituições, né, que têm capacidade de gestão e logística, porque a gente tem que identificar isso nesse momento, e ao invés de cada empresa fazer a coisa espalhada, elas se unirem e estão apoiando na parte de doação para hospitais, a Sinduscon, que é o Sindicato das Construtoras, e aqui em Minas, né, esse case que eu estou falando. E na parte de doações de insumos e financeiras, a Cruz Vermelha, né, então vamos potencializar o que já existe, né, ao invés de a gente, mesmo com boa intenção, a gente sair criando, né, novas frentes, sendo que a gente pode agir de forma coletiva, né, então é um trabalho bem bacana, que a gente vem divulgando no Comitê Mineiro de Voluntariado, mesmo sabendo que tem algumas empresas que já têm um trabalho específico, que são outros cases que eu queria colocar aqui, que são aquelas empresas, principalmente aquelas que geram impacto maior nas comunidades, já têm um trabalho de relacionamento muito forte com as comunidades e escolheram continuar esse trabalho em outro formato, porque tiveram que paralisar ações presenciais que eram realizadas, projetos, e começaram um outro tipo de atendimento, que a CDM mesmo, com alguns clientes dela, tá fazendo esse trabalho, né? Então, eu cito aqui Uzi Minas, Valorec e Belgo estão fazendo um trabalho bem bacana com a questão com a confecção de máscaras, né? A empresa doa o tecido, né, no caso, por exemplo, a CDM é parceira da Valorec, a equipe da CDM é que faz todo o trabalho de entregar os kits na casa de cada voluntário que se cadastrou, e isso também está sendo uma oportunidade maravilhosa, vocês estão fazendo um gesto tão simples, só da equipe entregar lá, com toda a segurança, e depois buscar e pegar, entregar na instituição, só de ter esse relacionamento da janela, do portão, de poder trocar uma ideia de um olho no olho, que é outra coisa que eu queria falar muito, que por mais que a gente veja que a realidade até pós-Covid, a gente entende que vai mudar, né, as relações vão mudar, as formas de trabalho vão mudar, gente, o relacionamento é algo necessário, o encontro é algo necessário do ser humano. Então, o que a gente puder proporcionar, né, nesses momentos, até para a saúde mental, que é algo que a gente preocupa tanto, né, dos colaboradores, então isso está sendo algo muito significativo em todas as ações que a gente tem que ter esse encontro, por mais que ele seja à distância, uma palavra, né, às vezes a pessoa ali, você vai entregar a máscara, ela vai entregar, assim, para ela, o kit para ela produzir, né, ela vai desabafar com você ali, 5 minutos vai ter um dia melhor, né, por causa disso. Alguns programas que utilizam a plataforma V2V, né, estão fazendo de adotar um asilo ou adotar velhinhos, né, e fazer um bate-papo virtual. Então, assim, ainda que não seja presencial, né, mas só de você ter a oportunidade de olhar para outra pessoa e perguntar, como é que tá aí, né, é muito importante, é muito importante.
Pedro, e dentro das instituições, o que você está vendo aí digno de nota que você queria dividir com a gente? Eu estou aqui encantado pensando sobre isso, porque a cabeça vai longe, né? Mas a conclusão, acredito, para a gente poder se colocar com uma forma mais confortável nesse espaço, é que não existe fórmula mágica, né? É isso que vocês estão falando. Ele Sim. parte de uma premissa que é necessária globalmente, que é humanizar as relações. A gente não pode perder isso. As organizações hoje, elas precisam que tenha essa contrapartida de humanização de quem investe, de quem apoia, seja do voluntário, seja do dos investidores. A gente vê uma linha, 3 linhas, quando a gente vai tratar desse relacionamento empresa e instituição muito claras. Tipo, gente, não é fórmula mágica, né? É 3 linhas de atuação. A gente está num momento em que a gente trabalha, assim, um novo olhar para as campanhas, para a cultura em torno da doação, todas essas pequenas ações que podem ser feitas. A gente olha, assim, para um espaço, que é o que vocês estão falando, que é o voluntariado remoto, mas que não necessariamente o online, né? Eu posso estar na minha casa produzindo conteúdo, eu posso estar na minha casa planilhando, construindo softwares e fazendo um conjunto de ações de voluntariado, seja pela minha empresa ou não, seja pela instituição que eu apoio ou não, que são essas ações de caráter individual, que é o que a gente tanto precisa, e acho que é onde tem espaço para inovação, é onde tem espaço para inovação com públicos diferentes. Samantha, você falou logo no começo, você deu um exemplo, que eu acho que é uma coisa que está sendo pouco falada, mas também a gente contextualiza coisas que a gente tem que olhar hoje. Você falou de uma situação de cesta básica, que chega e a mãe bate no menino, você não falou um negócio desse? A Samantha falou. Que ela apanha. Não é que ela bate no menino, não, que ela apanha. Sim. Mas isso vira chave para a gente. E os casos de abuso que estão acontecendo de casa? E aí? Alguém tem que olhar para isso. Será que a minha empresa defende essa causa? Ela defende. Então a minha empresa quer ir além da doação? Quer. Então vamos fazer um protocolo de o que fazer num momento como esse? Como agir? Porque a gente, por mais que a gente seja conectado 24 horas, a nossa sociedade carece de informação, sabe? Então, dá para ir muito longe nesse momento. Concordo em gênero, número e grau. O Zé Fernando estava perguntando como é que as instituições pequenas estão se organizando, que ele tem visto, né, que neste momento, dada a crise, eles têm se organizado mais. Eu tive a oportunidade de conversar, a Vivian está no grupo também, deve ter visto ele falar. Teve uma instituição que tinha muita salsicha tem prazo de validade. Aí ela olhou e falou, caramba, o que eu faço com essa salsicha? Vai vencer e eu não vou dar uso. Aí eles, entre as redes que o comitê do Itaú dele apoia, não conseguiram dar vazão, ele ligou para a Silvia e falou, Silvia, me ajuda? A Silvia achou uma instituição e aí eles entregaram, né? Então também é isso que você está falando. Tá na hora da gente pensar num novo modelo onde a gente tem uma rede, né? A gente se acostumou muito neste momento, e assim, sem panfletar em prol do coronavírus, mas assim, eu fico feliz que ele tenha provocado esse pensamento na gente, né? A gente estava muito no umbigo da gente. Tirou muita gente, muita instituição, eu me coloco nesse lugar também. Quantas coisas eu tive a oportunidade de ressignificar no meu trabalho, de enxergar novas oportunidades, né? A gente tem que pensar nessa rede do bem que precisa ser montada. Eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade, porque esse é um negócio aqui de São Paulo, né? Mas teve lá uma empresa de chocolate, a Chocoponto, que fez um vídeo que foi mandado em pequenos grupos de WhatsApp, era para amigos, e aí foi do amigo, do amigo, do amigo, até que chegou para um grande número de pessoas. Eram os 3 sócios, um deles é uma mulher, e ela chorava, né, contida, mas chorava, dizendo, nós compramos 6 toneladas de chocolate, cara, eu vou ter que mandar a gente embora, me ajuda, compra um ovo que seja, porque, de novo, é aquela mentalidade do brasileiro de que se eu não tenho 100 reais para dar, é melhor eu nem fazer a doação, gente, de 1 em 1 real faz a diferença. Esse pessoal, a campanha deu tão certo que sentou o WhatsApp do celular,
Aí eles botaram no computador, sentou o computador de tanta resposta que eles tiveram, e eles tiveram uma demanda para além, e aí conseguiram repassar para outras empresas que fazem ovo de chocolate, ovo de Páscoa, e que estavam também com o mesmo problema que eles. Ou seja, o problema deles virou uma solução para eles e para outras empresas. É isso, é com esse pensamento que a gente tem que chegar, né? É dentro dessa perspectiva que a gente tem que começar a operar. E isso puxa um pouco o que a Silvia perguntou. A Silvia falou, beleza, agora tá todo mundo doando, tá todo mundo fazendo, mas a gente vai ter fôlego? Até quando vai esse fôlego? Vocês têm algum pensamento sobre isso? Porque isso também é uma preocupação minha. A gente até conversou isso anteontem, né? Sobre, né, agora a gente tem, né, ninguém sabe muito ao certo até quando essa crise de saúde, mas está refletindo em várias outras áreas, ela vai. A gente sabe que vai ser um Brasil diferente, vai ser um mundo diferente, mas o que a gente estava conversando, e eu acredito, é que a gente precisa dessas ações assistenciais emergenciais, mas a gente precisa investir também nessas ações, que não é uma substituindo a outra, mas ações paralelas, né? Ações paralelas que vão trabalhar mais essa questão de desenvolvimento, enxergando essas novas oportunidades, né? Para o próprio terceiro setor, como que isso já vem mexendo. O poder público nunca precisou tanto do terceiro setor, porque a gente tem que pensar global, mas agir local. Quem consegue agir local é a Argilando, lá no Rio, né? É a CDM, como várias outras instituições aqui, né? Sem a ajuda das empresas, a gente também não conseguiria, mas eu reforço a provocação que a Samanta e o Pedro fizeram aí, que a gente tem que pensar em outras alternativas, né, já para iniciar nesse momento, que eu sei que a Argilando tem, a CDM a gente também vai falar, até anotei que foi a Nayara Costa, colocando sobre a situação dos alunos das escolas públicas, né, e a CDM, como ela tem muitos projetos com escolas públicas, né, uma das frentes dela, a gente tem muitos trabalhos no contraturno de apoio, né, à gestão, professores, a gente está muito preocupado, porque a gente está mantendo contato com os alunos, e dentro do que essa Amanda colocou, a gente, dentro da metodologia da CDM, de entender melhor a realidade para poder agir sobre ela, a gente fez uma pesquisa com esses gestores dessas escolas que a CDM atua, em 5 municípios de Minas, e fizemos também uma pesquisa que ainda está em andamento com grupos de idosos, que a CDM também tem projetos com o público idoso. E, posteriormente, eu posso passar para os interessados, quem quiser pegar meu contato, mas em relação aos gestores escolares, que a gente pensa, gente, como que a gente pode contribuir, né, ressignificar os trabalhos, ou replanejar os trabalhos que a gente tem com algumas empresas, e também com o voluntariado, né? O voluntariado está muito focado hoje nessas ações emergenciais, mas a gente está vendo pelas ações que as pessoas estão com sede, os gestores das empresas nunca estiveram tão sensibilizados, o terceiro setor tem que aproveitar essa oportunidade, porque agora, por exemplo, vão ter pessoas que vão lá e doaram, por exemplo, a Arcelor, que era outra que eu ia falar, ela identificou as instituições que ela já deve ter algum relacionamento, né, e a cada doação de X reais, ela vai duplicar ou triplicar, não me lembro. Então, talvez a oportunidade que eles vão ter, depois que isso passar, a gente não pode deixar isso desaquecer, no sentido de aproveitar esse momento de sensibilização com as empresas, com as pessoas que estão ajudando, para ver se isso continua, mas vai ser de outra maneira, né? E eu acho que o melhor momento que a gente tem também é entender um pouco melhor essa realidade. Nessa pesquisa que a gente fez com as escolas, a gente descobriu muitas coisas que não é exatamente o que estava na nossa mente, né? Então, a gente descobriu, né, que os professores estavam todos parados, isso a nível estadual, tá, gente? Minas. Que até agora os alunos mal tiveram uma comunicação, os professores estavam de recesso, até que a secretaria, né, conseguisse se organizar. Se quem tem filho, né, eu tenho filho, Samanta, a gente estava trocando ideia também, né, e uma outra realidade que a gente vive já é um desafio, né, imagine nas comunidades vulneráveis,
os alunos iam para a escola, às vezes comiam só na escola, né? Mas isso, as escolas estão dando uma cesta básica, o governo estadual está dando uma cesta básica para os alunos das escolas. Mas e aí, o que esses meninos, como que eles vão, a partir do dia 4 de maio, é que eles vão retornar de forma à distância, mas, infelizmente, a secretaria não teve condições, eles deram algumas sugestões de plataforma e pediram para os meninos, para cada gestor decidir a melhor maneira de fazer essa atuação à distância. Gente, então, as escolas públicas estão precisando muito de parceiros, e 100% delas, ninguém tinha parceria nenhuma, até porque elas não sabiam a resposta que eles estavam dando para a gente, espera a determinação. Então, a gente identificou, com essa pesquisa, oportunidade de voluntariado, com os professores. A gente acha que, nesse momento, é preciso de uma instituição que tenha, a gente, né, vai até propor outros tipos de atuação, mas com voluntariado, com as famílias, a gente pensou em ações de lives, palestras online para ajudar a organizar a rotina desses meninos, a partir, né, quem tiver mais interesse, depois vão passar os nossos contatos, que a gente propôs um formato de voluntariado nessa parte de transferência de conhecimento, nessa área da educação. Então, para familiares, a gente consegue fazer atividades, né, com apoio a essas famílias, em orçamento familiar, em como organizar uma nova rotina para essas crianças que estão dentro de casa nesse momento, e as famílias não têm condições de orientar, né? A gente viu que a maioria das escolas vão entregar atividades impressas, né? Porque a questão, nem são todos que têm um celular ou um computador, mas pode haver também campanhas de doação de tablets, smartphones ou computadores para essas famílias, né? A gente também pode, para os alunos, né, conseguir fazer oficinas semanais, trabalhando habilidades socioemocionais, que é uma preocupação grande, até uma discussão que a gente tem com muitas secretarias de educação, que nesse momento, às vezes, a gente tem que investir mais nisso, porque eles não vão conseguir, né, na realidade que estão vivendo, aprender novos conteúdos. Então, às vezes, é reforçar o que eles já aprenderam e trabalhar mais habilidades socioemocionais. A gente pode trabalhar com esses alunos também um apoio pedagógico, que os pais não vão ter condições de fazer, né, semanal, que seja por telefone, quem tiver acesso por outro, como se fosse um apadrinhamento desses alunos para uma orientação pedagógica. Então, assim, a gente está realmente investindo em entender um pouco melhor o cenário dessas áreas. A educação, nos 2 últimos censos, do BIS, que a CDM fez um perfil do voluntariado em Minas, a educação, cerca de 80%, né, nesses levantamentos do voluntariado acontece na área de educação, e cerca de 90% o público predileto dos voluntários são crianças e adolescentes. O empresarial, então, né, Vivian? Empresarial, corporativo. Esse dado é do corporativo. Só que a gente sabe hoje que existe uma necessidade para a área da saúde, mas eu acho que existem, essas oportunidades vão continuar. Eu não vou invalidar o que já está acontecendo, eu acho que existem outras pessoas que podem contribuir dessa forma, ou que não podem contribuir financeiramente, né, mais com essa parte ligada às demandas de saúde, podem contribuir dessa outra maneira, né, mais na parte de transferência de conhecimento, e que a educação realmente é uma área que a gente preocupa muito nesse momento. Diga, Pedro. Pedro já estava aqui, assim, coçando. Não, é porque são tantas ideias bacanas, né? Porque quando vocês trazem isso, eu olho que, por mais que a pandemia não seja um cenário bem-vindo por ninguém, é um momento da gente se comprometer, sim, com a nossa responsabilidade. A gente está falando de formatos de voluntariado, seja através da cultura da doação, seja através de... Eita! Pedro, você deu uma travada aí. Eu vou comentar. Voltou? Eu voltei? Voltou. Voltou. Não, eu não sei até onde eu falei, mas o que eu adorei... Não, o que eu adorei na fala da Vivi, quando ela vai pontuando,
é porque eu olho e falo assim, nossa, mas é isso, olha, tá na nossa frente, de todos nós, né? A importância e a necessidade de a gente trabalhar em rede, a nossa capacidade de trabalhar em rede, porque se hoje, por exemplo, a Argelanda tem um programa que está em 90 cidades no Brasil, são 19 estados, porque tem rede, né? O Washington citou o programa de redes de 2030, mas é isso. É hoje uma lacuna, uma oportunidade, uma necessidade para que as empresas possam ter ações para a formação de redes, para trabalhar esses olhares, para identificar todos esses pontos que a Vivian traz quando a gente fala de educação, para identificar todos os pontos que estão por detrás da educação, porque eu ainda acho que sim, respeito todos esses números, mas a gente tem que ir para outras áreas, a gente tem que ter um outro olhar, porque a gente precisa disso, porque se a gente olha para o terceiro setor, e aí é uma provocação agora para todo mundo, sabe? Como um celeiro de voluntariado, a gente tem que olhar para as emergências que vão acontecer assim que o isolamento acabar. Porque se as instituições do terceiro setor, que são o celeiro do voluntariado, se elas se fragilizam e elas fecham a portinha, o voluntariado inteiro vai perder força, o voluntariado perdendo força, todo o resultado, todo o impacto que a gente luta tantos anos, corre o risco de ser arranhado. Então, olhar para quem hoje é o celeiro do voluntariado, fazer com que essas instituições se mantenham vivas, olhar para além, né, para além da crise, para além da saúde, olhar também para as instituições, eu acho que é conseguir trazer um texto que é a grande guru do voluntariado, que tenho certeza que todo mundo é apaixonado por ela, Silvana Castro fala sempre que eu trouxe isso para a minha vida, que é a matemática perfeita. A gente não consegue pensar em voluntariado nem na escola, nem no território de favela, nem de forma individual, não consegue falar em doação, não consegue falar em voluntariado empresarial, se a gente não tiver as organizações do terceiro setor fortes pós-pandemia. E o aprendizado que a gente vai ter é o que a gente vai ter que compartilhar com eles. Acho. Diga. Não, por favor. Não, o que você coloca é exatamente o que eu acredito para tudo. O que o corona fez a gente pensar é que a gente precisa fortalecer as bases. O autônomo, o microempreendedor, o agricultor da pequena propriedade, a instituição pequena de base, são a base, né? Se a gente não atua com a base, a nossa estrutura enquanto sociedade vai falir, seja economicamente, seja socialmente, a gente precisa garantir que a base esteja protegida. E se hoje a gente tem, né, ainda com a preocupação da Silvia, eu acho que a gente vai ter que se reinventar o tempo inteiro, a gente vai ter que exercitar a nossa humanidade no último furo, que é de estar sempre se reinventando, sempre se adaptando. Adaptabilidade é uma característica do ser humano, do brasileiro, então, nem se fala, e eu estou falando do lado bom, do jeitinho, né? Então, assim, a gente vai ter que ir aos poucos, conforme o tamanho do passo que a gente consiga dar, e dando os passos necessários. A gente tem visto que, além da doação, né, existe a possibilidade de, virtualmente, fazer todos os processos necessários, seja psicológicos, seja educacionais, seja de entretenimento, seja de consultoria, seja para qualquer um desses grupos, né? Para comunidades, para a área de saúde, para moradores de rua, para pequenas instituições. A gente pode dar o apoio virtualmente por meio disso, né? A gente viu que a gente tem que ter uma atuação local, né? Que o exemplo é global, mas a atuação é local. Quando você pega um empresário, e a gente tem visto em várias empresas, inclusive algumas que responderam aqui o questionário para participar, né, do webinar, falaram que também estão fazendo, que é a função do adote. Adote um pequeno empresário, adote um profissional liberal, adote uma instituição, adote um asilo, seja responsável por algo próximo a você. Adote uma pessoinha, adote uma marmita, né? Adote um dia. Adote um dia, que, aliás, por favor, conta daqui a pouco do projeto. Ai, não vou aguentar, fala primeiro, vai, depois eu termino.
Conta do 365 é lindo. Não, é porque isso é uma das propostas que a gente aqui na Janta entendeu. Aqui, para quem não conhece, a gente tem um calendário de voluntariado, um calendário global que pode acontecer no mundo inteiro, em que a nossa proposta é exatamente essa, a adoção do dia, a adoção e o olhar que a gente tem que ser capaz, hoje, agora, nesse momento, falando, a gente tem que ser capaz de promover o voluntariado através de uma boa ação, através de uma boa prática. O nosso processo, enquanto humanidade, pede isso, não pode ser tão difícil. Algo como esse, eles têm que acontecer mais. E aí, dentro desse calendário, o que a gente, num primeiro momento, imaginou é que a gente ia ter uma redução de ações, e o retorno que eu trago para vocês hoje, 45 dias depois, é que a gente triplicou o número de ações. E aí é essa experiência do projeto do 365 dias de agir, que é assim, todo dia tem que ter uma boa ação, todo dia a gente não pode deixar nenhum dia em branco, então a gente já faz isso há 5 anos, garante, publica, traz muito forte a defesa de que boas ações têm que ser mostradas, porque elas inspiram, porque elas divulgam a instituição, porque elas divulgam nova forma de agir. E é nesse espaço, dentro desse calendário, que todo mundo tem a oportunidade de se reinventar. Porque é essa provocação da Tote um dia, né, que a gente vai para um outro lugar. A gente não está falando com uma causa, a gente não está falando com um público, a gente está falando com uma forma de comportamento. É a forma de comportamento que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui valoriza. Por isso que a gente está falando de voluntariado. Né? É entender que, olha, sim, eu tenho que ser capaz de adotar aquele dia, fazer uma boa ação e inspirar outras pessoas a fazê-lo. Quando a gente olha para esse momento, aí eu trago para vocês um clássico do 365 dias, que uma das ações que a gente teve, que teve maior visibilidade, foi o do Israel Mesquita, que chegou na Argilano como voluntário, a boa ação do dia dele foi fazer uma peça publicitária. Essa peça publicitária teve tamanha repercussão que ela se transforma hoje no projeto Mini Gentilezas, que está em 90 cidades, que está em 6 países diferentes, que tem uma rede de voluntários, de 360 voluntários trabalhando nela, nesse exato momento. E gente, peraí. Peraí que o telefone tocando bem na hora. Ai, que vergonha. Todas as instruções. Esse é o Pedro. Gente, mas a gente sabia. Eu não consigo nem achar o negócio. Pedro, você brilhou, Pedro. Tudo bem. Mas é isso que a gente está falando. A gente está falando de voluntários, né, poderem trazer a sua própria voz, que é isso. É o ser humano poder exercitar o seu papel. E aí, se ajudar um vizinho a fazer compra, respira, tá tudo bem. Você já... Não, espera aí. Deixa faz um parênteses, sufoco aí para todo mundo. Vergonha. Pedro é muito engraçado. Eu tô me sentindo no Jornal Nacional falando com vocês e o negócio deu errado. Ainda bem que ninguém deu tudo certo. Entrou. Deixa eu já fazer uma deixa. Até uma coisa que todo mundo aprendeu com esse Covid, nesse novo cenário, é isso também, que a gente tem que ser mais natural, mais flexível. Quantas empresas tiveram que ressignificar aqueles formatos mais corporativos, mais... Né? Então, a gente tem que faz parte do nosso novo cenário. Não sei se foi a Samantha que comentou que estava numa reunião com um cliente, diretor de uma empresa multinacional, tal, numa conferência, passou um pouquinho, vem um filho gritando, pai, e ele lá teve que parar ao meio da reunião. Não, gente, vamos falar. O cara estava na primeira semana de trabalho, sendo contratado em meio a uma pandemia. Veja, Vivi e Samantha, vamos compartilhar com todo mundo que isso tudo foi treinado, isso era para acontecer só para quebrar. Gente, isso foi combinado, a gente não ia contar, mas contou. E aí, só para dar o desfecho da onde eu queria chegar, que é para a gente nunca subestimar a nossa mais simples, remota, ou que a gente acredite, não acredite no potencial dela. Porque é isso, uma peça, um desenho gráfico, uma coisa, um talento que pode ser posto por muitos, se transforma em algo gigante. E aí, quando eu trago esse exemplo para vocês, que é o melhor que eu tenho para compartilhar, que é o de mais verdadeiro, que é o que está dentro, né, o que a gente vive e se respira, é dizer que não, olha,
Se você não acredita nisso, se você não faz nada, o resultado é que nada vai acontecer. Mas toda pequena ação, eu gosto de ver como se elas vão se juntando dentro de um potinho. E aí, dentro desse potinho, as boas ações, elas vão acontecendo, independente daquilo que você está fazendo. E uma hora ele transborda. Quando ele transborda, aí sim, ele atinge muita gente. Então, essa proposta do Adote um Dia é para se testar. É para testar o nosso protagonismo. É para incomodar, porque hoje eu tenho que fazer, não posso deixar em branco. E, ao mesmo tempo, pequenas coisas podem realmente ganhar o mundo. Enfim, era essa provocação do tipo confiar nas nossas ações, confiar nos nossos colaboradores, confiar nos nossos voluntários, confiar na fofura desses bichinhos, entendeu? Né, gente? Grandes resultados. Então, a gente recebeu, inclusive, de um dos participantes, deixa eu ver aqui quem foi a empresa, o pessoal da Unimed falou, a gente está mantendo os contratos. Gente, é sério, isso é uma atitude, você garante, né, que você vai ter pessoas empregadas, que você vai ter um público consumidor, que você vai ter famílias bem estruturadas emocionalmente, inclusive a hora que você diz, eu dou conta de honrar aqui que eu vou manter os meus contratados, sejam terceiros, sejam o que for. Parece pouco, mas é muito, né? É o que a gente está falando o tempo inteiro aqui. Continuar fazendo pouco, valorizar o pouco, valorizar o de cada um, indo desde o individual até, mas sempre respeitando, e era isso que eu queria trazer quando vocês estavam falando de voluntariado independente, né? E no V2V, toda vez que a gente implementa um programa, a gente sempre provoca, não são todos, mas a grande maioria dos programas que estão conosco aceitaram a provocação de trazer esse voluntariado independente, porque justamente, às vezes a voz da empresa é uma voz muito bonita, né? Um voluntariado voltado principalmente para educação, né, Vivian? A grande maioria do voluntariado brasileiro é focado em educação, mas aquele colaborador tem uma relação muito íntima, que nem vocês viram eu aqui, né, com pets. E aí ele quer uma causa animal. E se ele tem um espaço para trabalhar a causa animal, ele vai se sentir parte daquele todo e vai trabalhar melhor dentro do voluntariado empresarial também, né? Então, assim, é importante a gente respeitar o indivíduo, a gente dar voz para o indivíduo e a gente se respeitar de atuar dentro da voz da gente, tanto quanto empresa quanto indivíduo, né? Tem espaço e necessidade para todos, e o pouco de cada um vai trazer a abundância para esse universo que a gente está trabalhando, essa nova versão, por favor, que a gente espera da humanidade que venha, sem milagres, com muita relação, né? Com muito foco, como a gente está conversando aqui, cada um no seu quintalzinho fazendo a diferença. Acreditar nisso, né? Nosso desafio é acreditar para o outro ver que a gente está acreditando e acreditar junto. A confiança nesse momento a gente tem que ter, eu acho que passando, né, até eu assisti um webinar do pessoal do Prosas, do Bruno, e ele falou muito, gente, o pessoal falando, por que você está otimista? Eu falei, gente, se a gente não começar, né, a ver o lado bom e tentar enxergar, até respondendo a Silvia também, um beijo, Silvia, CMVC, deve muito a Silvia também. Eu acho que Silvia, fofa. Silvia é tudo. Silvia é tudo. Se não fosse, né, a gente, igual até na área de investimento, esses 3 bilhões que a gente está falando, 99% com certeza é para a área de saúde, né? E sendo que os investimentos antes disso, desses 2 bilhões em média anual, 90%, vamos por 80%, deve ter sido na área de educação. Claro que a gente vê que é um cenário que muda, mas a gente pode e deve continuar fazendo o trabalho, né, não só de voluntariado, mas de investimento social nessas outras áreas. A gente também está vendo muita iniciativa nessa parte, novas possibilidades de empreendedorismo, né, o V2V também está à frente de uma atividade, tem empresas também focando em campanhas atreladas até focar em fornecedores locais, né, para ativar flexibilizando também burocracias que eram necessárias em relação à nota fiscal, ou isso, ou aquilo. Nesse momento, a gente teve que humanizar muita coisa em prol de algo muito maior,
né? E que eu tenho certeza que isso vai mudar muita coisa. Então, acho que a gente tem que pensar agora também em resgatar, em replanejar ações sociais corporativas ou individuais nessas outras áreas também, para a gente conseguir ter algo pensando a longo prazo, né? Que eu acho que é muito essa preocupação que a Silvia está provocando aqui, que são ótimas para a gente, mas por isso que eu acho que a gente tem que pensar que quando a gente foi identificar as boas práticas, a gente viu que 99... Ih, a Vivian travou. Vivian, enquanto você volta, deixa eu só fazer um comentário sobre isso que você está falando. Outro formato que a gente tem visto muito funcionar para as instituições e para as empresas, né, tem sido o formato de hackathons ou então de editais, né? Muita empresa fomentando encontrar soluções para esse momento por meio de algum tipo de premiação. Então, a Vivian já volta, gente, eu prometo. É que ela está aproveitando esse momento de corona, assim, um pouquinho longe da cidade, então a internet dela não está, assim, essa Coca-Cola toda, mas vai voltar. Então, a gente viu, inclusive, de pessoas que responderam aqui no nosso questionário, de empresas, né, que atuam com a gente, do mercado como um todo, esse movimento de tentar encontrar grupos que tenham uma solução, mas que precisem de um apoio para que, então, essa sementinha gere, já que a gente está falando tanto de progressão geométrica, né, o bem em progressão geométrica. Ao invés de eu atuar com uma comunidade pontualmente, eu vou pegar um projeto que pode resolver para várias comunidades, invisto nele e faço esse projeto acontecer. E trazer os voluntários para esse espaço, né? A gente teve um case de sucesso numa empresa aqui no Rio de Janeiro, que a gente da consultoria, que ela trouxe todos os seus colaboradores para serem votantes das pré-selecionadas, já por um comitê também de voluntários, eles serem votantes para quem ia ganhar aquele prêmio. Então, nesse momento, você tem um espaço, uma oportunidade incrível, dentro de uma metodologia que você já seleciona, você faz com que eles identifiquem aquilo que vai acontecer. Você trabalha ali toda uma oportunidade de envolvê-los numa outro tipo de ação de voluntariado que está acontecendo ali dentro daquela própria empresa. E você gera o que hoje é uma das coisas mais difíceis do voluntariado, que é vaga, gente. A verdade é que a vaga para atuação do trabalho voluntário organizada, estruturada, de forma segura, independente de pandemia ou não, essa é a riqueza que todo mundo busca. Porque pessoas para ajudar existem. Com a mobilização certa, vem todo mundo. Puxar a fila, se você tiver um que puxa a fila, o cara pode puxar a fila de milhões de pessoas. Isso acontece. Só que quando a Vivi estava falando dessa questão do investimento, né? Reconhecer que quando a gente fala de voluntariado, a gente está falando de investimento. E como tudo na vida, quanto maior o investimento, maior o resultado que você tem, é olhar para o lugar de que, olha, a gente tem hoje, e aí eu acredito muito nisso, um novo espaço também para se falar em voluntariado, porque a gente tem um espaço para treinamento, a gente tem espaço para pensar o futuro, para planejar ações afirmativas, ações de apoio à gestão, ações de condução de instrumentos, processos, enfim. Então, se o programa não comporta ou já está dentro do seu limite, né, de trabalhar a cultura da doação, um espaço riquíssimo a ser aproveitado aí quando a gente olha para o olhar de estruturação dos programas de voluntariado empresarial, né? Não sei se como é que... Importante nesse ponto, Pedro, é a gente lembrar, caro gestor de programa, você não é o responsável por ter todas as respostas. Justamente, aproveite que você tem esse corpo de voluntários, que são pessoas altruístas, que são pessoas envolvidas, que são pessoas com iniciativa, e pergunta, cara, o que você acha que a gente pode fazer? Ou o que você está fazendo, né? A gente tem visto alguns programas saindo da inércia só a partir dessa conversa, por meio de uma pesquisa, por meio de um concurso, por meio de um edital, por meio de uma votação. Cara, eu não sabia desse exemplo que você falou, bárbara essa ideia. A hora que você os convoca para fazer parte da solução, a coisa toda volta à tona, sai daquele marasmo, sai da catatonia,
e volta para o ritmo, né? E floresce. Diga, Vivian, que você queria falar. Bem-vinda de volta. Isso também foi combinado, tá, gente? Da Vivian sair e voltar. Tá vendo, Pedro? A gente achou que a sua internet ia cair e foi a minha, tá vendo? Gente, espera aí que vai chegar a vez. Não, eu queria, dentro disso que a gente está falando... Travou? Não, a gente está te ouvindo. Travou. Tá me ouvindo? Sim, então, tá te ouvindo. acho que a gente já começar a responder um pouco as perguntas dentro disso que a gente está falando. O Wagner, falando muito desse desafio, ele acredita que o maior desafio seja trabalhar esse equilíbrio mental, né? Como que a gente pode atuar nessa frente de apoio? Eu acho que a gente já deu alguns exemplos aqui, que às vezes a gente acha que esse apoio seria só no sentido de um atendimento psicológico formal. Claro, isso é ótimo, já existem algumas atuações voluntárias, um chama voluntariado, voluntários na escuta, quem quiser conhecer, mas esse trabalho que alguns voluntários podem fazer com alguns profissionais de saúde, de ter um momento de conversa, que seja atuando em alguma outra área, mas que você tenha esse encontro, esse momento com outra pessoa, você já pode conseguir trabalhar isso através do voluntariado também, né? Eu acho que muitas oportunidades que a gente colocou aqui, você acaba trabalhando intrinsecamente essa parte da saúde mental. Não, aí a gente tem um case global incrível, que eu não sei se todo mundo já deve conhecer, que é o CVC, né? Que funciona na base da escuta, num atendimento primordial, requer voluntários. Não sei, gente, agora nesse momento me veio aqui nessa fala da Vivian, eu não sei como é que eles estão hoje, mas olha que incrível, incrível no sentido de olhar para formas da nossa atuação, né? O CVC, ele é uma metodologia que tem que ser estudada e compartilhada por todos nós, porque é uma coisa que dá certo, sabe? Funciona. Verdade. Gente, diga. Não, eu só ia fazer um chamado também, que a gente não falou, mas que a gente tem que estar atento à necessidade da doação de sangue nesse momento. Com toda a segurança, com todo carinho, mas tem mais uma coisa que a gente pode se atentar, se arrepiar e trazer para a gente, é a necessidade da gente estar dentro dos hospitais, tá, pessoal? A gente viu algumas empresas atuando com doação de máscara, doação de recursos para hospitais, mas aí mais num foco corporativo, né, enquanto empresa e não especificamente voluntariado, porque fora a questão da produção, por exemplo, de máscaras, é meio restritivo, né, colocar o voluntário nesse ambiente. Talvez doação financeira, que é o assunto que a gente iniciou, né? Eu queria abrir para perguntas, contando, como eu já falei no outro webinar, que o V2V tem um plugin de doações, a gente já contou aqui que a CDM tem um caminho para né, estruturar projetos que tem esse foco grande dentro de educação, que eles estão com um projeto bonito, quem quiser conhecer mais também, entre em contato, a gente vai passar o contato para eles, e aí vocês vão poder conversar. E que a Agilando também tem projeto de consultoria aí, né? Tem o 365, a gente vai deixar todos os links, agora viramos YouTube, gente. Então, aqui, ali, dê um like, se inscreva. Aqui o link aqui embaixo. Na descrição, vocês verão todos os links que a gente comentou de projetos, etc., tá? Inclusive, podendo entrar em contato conosco através de um link que a gente vai deixar, tá? A gente tem Pátria Voluntária, que é o programa do governo, né, que está usando a nossa solução. Telefônica vai lançar também, dentro do programa do DVT, não sei quem conhece ou não o programa, mas é um programa icônico dentro do voluntariado empresarial brasileiro, né? Eles, num dia específico do ano, movimentam um absurdo de pessoas e instituições e fazem a diferença, né? Movem o ponteiro aí como outras tantas grandes empresas, mas esse projeto deles é um projeto muito bonito, digno da gente falar aqui, e vão usar a nossa solução. Então, estou contando que aí é o momento da gente contar também o que a gente está fazendo nesse cenário, né, pessoal? Mas, assim, eu queria pedir ajuda. A Renata e o Renan estão nos apoiando, eles vão ressaltar aí algumas perguntas. Neste meio tempo, eu aproveito para fazer aquela provocação que a gente fez lá no ensaio,
que é sempre uma dinâmica muito interessante e às vezes esquecida, principalmente nesse cenário, e o Pedro colocou no nosso ensaio na segunda-feira algumas questões que eu gostaria que você trouxesse de novo aqui. A gente precisa tangibilizar, gente. Se doação é o primeiro passo, doação, legal, fui lá e dei R$30. Tá, e o que aconteceu? Eu fico no vácuo. Gente, a gente precisa lembrar, de algum modo, de trazer algum retorno. Então, algumas sugestões que a gente já viu foi, ao invés de dizer doe R$30, doe uma cesta, doe meia cesta. Agora subiu o preço de tudo, né? A cesta era 50, agora já tá 70, tem lugar que tá 90, né? Mas, enfim, doe uma cesta, ao invés de dizer doe dinheiros. Doe fraldas, X fraldas, doe um kit de higiene para um morador de rua, doe um banho, doe uma refeição, né? Isso ajuda as pessoas a tangibilizar. Eu doei X. Outra coisa é dar o retorno. E aí eu falei, né, toda feliz, toda inocente, toda naive, né, Pedro? Gente, achei tão bonito, uma instituição foi lá, levou, aí o próprio voluntário que levava fazia um pequeno vídeo com a pessoa recebendo, e a pessoa agradecia e tal, e o Pedro me colocou algumas dificuldades que eu queria que você dividisse aqui, enquanto o Renan e a Renata põem umas perguntas para a gente. Não, porque existe essa demanda nossa de terceiro setor de forma geral, para quem organiza as campanhas, né, da prestação de contas. E aí o que a gente estava dividindo aqui é até onde hoje, nesse momento, a gente consegue fazer uma prestação de contas da melhor forma possível. A gente consegue fazer, né? A gente consegue mostrar os dados, os números, as pessoas e tal. Mas existe hoje uma dificuldade, uma preocupação, até por umas questões de segurança que a gente estava compartilhando, de dentro dos territórios, pelo menos os nossos projetos acontecem dentro dos territórios, né? Na hora dessa distribuição, de conseguir efetivamente coletar esses depoimentos, por uma questão de segurança, por uma questão de estrutura. Então, ao tempo, por exemplo, que a gente vai entregar a cesta básica para as famílias dos nossos alunos, do nosso projeto de esporte, a comunidade se mobiliza para receber essa cesta básica também, você tem que ter mais uma liderança para articular isso, para poder informar que aquilo ali, de uma forma a não gerar nenhum tipo de impacto negativo, mas aquilo ali não é para aquele público, é para outro. Enfim, é só para que a gente, nesse momento, também flexibilize a forma com a qual a gente olha a prestação de contas, e a Vivian trouxe um pouquinho disso, né, Vivian? Porque a gente está precisando, as pessoas estão com medo, a questão da segurança é em primeiro lugar, todas as instituições a gente tem que prestar contas, mas se ela não vier repleta de carinho, amor, fotos e depoimentos e clareza, que isso também seja um olhar nosso com um pouco mais de cuidado. Até porque eu sou um grande defensor que tudo que a gente faz a gente tem que mostrar. E a gente tem uma dificuldade, aí é cultural, religiosa, eu estou indo para outro lugar, tá, pessoal? Que a gente não deve mostrar aquilo que a gente está fazendo. Isso é totalmente contra o movimento que a gente está fazendo de divulgar, de inspirar, de mostrar. Então, eu sou... Motivar. Então, eu sou, sim, defensor do Pedro entregando a cesta básica junto com a família, e aquela vulnerabilidade existe, aquela miséria existe, o juízo de valor em torno disso, ele pode ser feito, mas ele não vai ser meu, ele vai ser de quem está fazendo, e eu estou trazendo para o espaço do voluntário. Eu estou trazendo porque é uma polêmica, do tipo, a gente pode fazer, mas vamos mostrar, precisa sim, os índices de doação, de ajuda, de apoio, eles sobem 82% quando a gente mostra, e a gente está dizendo que a gente está fazendo. Então, se existe mais um desafio que a gente tem que trabalhar, que é desse momento, mas é do passado, vai ser do futuro, é da gente se mostrar fazendo as ações. Porque a gente precisa mostrar o que está acontecendo. Chegaram perguntas. Essa pergunta eu achei muito boa. Nós temos várias, aliás, muitos elogios a vocês, né? A atuação, agradecendo aí nós, o nosso... né, Samanta? Mas assim, não, é porque eles são clientes que atuaram com vocês, aí estão elogiando vocês e a instituição de vocês. Mas vamos lá. Nesse cenário de crise, o Paulo está perguntando para a gente, com grande necessidade de doações urgentes, como priorizar o repasse? Né? Vocês têm algum critério, algum caminho mais efetivo que vocês indicam? Todo mundo gritando socorro. Atendo quem? É quem gritar mais alto?
O que nosso... que é... Desculpa, Pode falar, vai, Pedro. O que eu acho que vai, do que no início eu comecei a falar, né, que eu acho que a gente tem que pensar global e agir local, né, então eu acho que esses repasses, se cada, né, não sei se o Pedro Augusto, ele representa, ele está falando, priorizar o repasse deve ser a nível corporativo de uma empresa, né, eu acho que deve ser dentro da realidade que aquela empresa está envolvida, daquela comunidade que aquela empresa está envolvida. Se a comunidade envolve o município todo, se a comunidade, né? Então, eu acho que existem já opções. Uma das coisas que eu queria falar, existem já opções, tem empresas que não estão conseguindo parar para replanejar o trabalho de investimento social delas, ou voluntariado nesse momento, então existem opções, como o V2V doações, que você já pode sugerir algumas ações que estão mais atreladas a estratégia da empresa, ou realmente replanejar e ver dentro daquele cenário ali que aquela empresa ela faz parte, né, como entender um pouco melhor esse cenário. Por isso que às vezes é difícil, a gente pode falar, a gente deu aqui várias ideias falando de boas práticas, mas eu acho que cada empresa tem que tentar entender dentro daquele cenário dela, se cada um conseguir contribuir com aquilo, né, por exemplo, a gente tem uma regional dentro de Belo Horizonte que tem 90% das escolas são estaduais, então realmente a parte de educação está tendo um problema muito sério. Quando a gente foi ver, por exemplo, idosos, em Belo Horizonte, saiu até o edital esses dias, as ILPIs, né, elas estão, que são, né, os abrigos institucionalizados, em Belo Horizonte já tem o SEMAI, o pessoal deve estar aí, manda um beijo para a Marcela, que é um parceiro nosso, eles já estão, junto com o Conselho do Idoso, fazendo um projeto específico para as ILPIs, para os idosos institucionalizados. Então, as empresas, elas podem destinar, por exemplo, recursos para o fundo do idoso, mas já existe alguém encarregado disso. Agora a gente precisa trabalhar com os idosos não institucionalizados. Então, acho que, assim, o que eu coloco todas as empresas, as instituições para fazer é entender um pouco melhor o cenário. Senão a empresa vai criar um projeto lindo para os asilos. Aí eu chego lá, por exemplo, em Belo Horizonte, eu falo, já existe algo totalmente programado, o SEMAIS tem essa expertise, entendeu? Então, assim, a provocação que eu faço é entender esse cenário que você está inserido e ver qual a melhor forma de contribuir. E eu ainda falo que dentro você tem duas perspectivas do ambiente corporativo que podem te nortear. Uma qual é a voz do teu voluntariado? É voltada à saúde? É voltada à educação? É voltada a menores? É voltada a jovens? É empreendedorismo? Qual que é a tua voz? Dentro dessa voz, quais são as instituições que estão te pedindo apoio? Prioriza essas. Né? Ou você já tem um rol de instituições que você sempre apoiou, que aí era a conversa que a gente estava tendo segunda-feira, né, Pedro? Não abandona esses carinhas agora, porque agora precisa cuidar da saúde, e aí deixa o asilo para lá, deixa sei lá, a frente de empreendedorismo da comunidade XPTO que você atua. Empreendedorismo agora não precisa. Gente, essa instituição precisa continuar existindo, e você era o patrono dela, segue. Igual o fornecedor que a gente falou aqui, segue patrocinando, segue sustentando, segue apoiando. Então, do meu ponto de vista aqui, enquanto V2V, contribuo para essa pergunta falando isso. Olha, a sua voz e o rol de instituições que você já apoiava. Se está dentro dessas duas coisas ou uma dessas coisas, prioriza. Do contrário, aí vamos imaginar outros critérios. Fala, Pedro, você ia comentar. Não, aqui a nossa regra de ouro é olhar a gente, enquanto instituição, compartilhar isso com as empresas que a gente participa, como a mãe e seus filhos. Você tem 2 filhos, você não prioriza, né? Você tem um filho bom. Então, a gente olha para quem está nesse entorno. Então, o que a gente tem de recurso, seja de doação, seja de recurso financeiro para manter essas instituições, seja de voluntariado, é olhar primeiro para priorizar pelo olhar da gestão, quem eu consigo monitorar para que aquele trabalho chegue na ponta e se aprimore e consiga segurar um pouco mais tempo sozinho para que eu olhe para os outros. Então, primeiro eu olho
a gente tem como regra, olha para os projetos internos, não abandona ninguém, pega o bolo, divide para todo mundo. A segunda regra é, você conseguiu, esse que está interno, você consegue gerir e monitorar. Quem que está por fora, que existe a maior vulnerabilidade, está recebendo menos doação, está recebendo, está com o público numa situação de vulnerabilidade em que o efeito vai ser maior do que o não apoio. Então, a gente aí olha para as instituições que às vezes nem são nossas parceiras, mas que a gente reconhece essa demanda, e aí a gente vai para dividir um segundo bolo, que aí o primeiro bolo está sendo dividido, a gente está fazendo o segundo, né? E aí olhar para elas. O nosso case, por exemplo, para as organizações, que são 122 organizações que a gente trabalha Brasil, né? A gente teve que selecionar 10 para, nesse primeiro momento, compartilhar a doação do Rio de Janeiro para elas. Mas, pessoal, a gente está olhando para todo mundo. Chegou a sua vez, está num ranking, porque também a gente estimula, sabe o quê? O processo contrário. O processo da instituição, aquela que consegue, né, fazer uma boa gestão, dar o retorno, te entregar a segurança maior, ser priorizada nesse momento. Então, a gente já orienta tanto as empresas quanto a gente mesmo, tipo, naquilo que a gente consegue gerir, monitorar e entender melhor o cenário. O Gilson e o Bruno... já me mandaram agora, espera um pouquinho aqui que eu vou atropelar você, Renan. O Gilson e o Bruno perguntaram dentro de um mesmo entorno aqui. O Gilson é da Cielo. Ei, querido, tudo bem? E o Bruno, né, que nos apoia aqui também no blog do V2V, estão falando sobre o voluntariado. A pandemia despertou o voluntariado das principais empresas, né? Como que a gente faz para essas empresas ganharem volume e fazer a diferença? E o Bruno está falando como podem ser fortalecidos os comitês regionais entre empresas. Ou seja, ao invés de eu atuar enquanto comitê do Itaú, comitê da Cielo, comitê da Vale, comitês da região da cidade de São Paulo, de várias empresas atuando juntos, para que isso otimize, inclusive, a questão de recursos, que tem a ver com a pergunta que a gente acabou de fazer. Alguém arrisca uma sugestão? Nossa, eu vou falar que eu amei essa sugestão de boa, né? por território. Fantástico. Pode falar, Pedro. Não, mas é porque eu vejo uma parede aí, um comitê para dialogar com o outro, ele precisa do tomador de decisão estar junto. E é isso do tomador de decisão. Aí que vem a hora da empresa estar madura quando ela fala do seu programa de voluntariado. Ela vai estar frustrando os membros do comitê. Ela tem que ter um programa de voluntariado bem maduro, né? E ter líderes muito engajados, mas realmente eu acho que isso seria um ideal, que é muito assim, não através do voluntariado, mas através de uma metodologia de comitês de relacionamento comunitário que a CDM tem com algumas empresas, com instituições locais, terceiro setor, poder público e iniciativa privada. Tem pouco tempo que a gente consegue fazer, com instituições locais e poder público, a gente consegue fazer um trabalho coletivo, é um planejamento coletivo que a gente faz, desenvolvimento local, mas a gente tem conseguido fazer com empresas, tem uns 2 anos que a gente tem conseguido fazer entre empresas. Esse é o desafio dele, eu acho, né? Esse é o desafio, a gente tem conseguido fazer, mas não através do voluntariado, e eu gostei muito dessa provocação. A CDM tem essa expertise através de projetos de responsabilidade social, e assim, até com empresas, que tem a empresa que é financiadora, mas tem outras, e estou falando de grandes empresas, não vou citar nome aqui, mas estou falando de grandes empresas, e que tem 4, 5 empresas participando, onde entra-se num território, eu falo, eu tenho recurso da parte cultural, então, beleza, não estou com ICMS, então, assim, você investe na parte da educação, o poder público está junto, isso mais em comunidades do interior, tá? Que a gente tem conseguido ótimos resultados com isso, a CDM tem conseguido ótimos resultados. Então, eu acho que se isso é possível, assim, com o voluntariado também é possível. Eu acho que isso também só é possível se tiver um mediador, um facilitador. Um facilitador neutro, assim, um facilitador não assim entre o Itaú e a Cielo, né? Assim, um representante do Itaú e do Cielo. Então, alguma empresa vai se colocar para ter alguém ou alguém responsável
por essa mediação, por essa articulação, né? Eu Mas não tinha eu acho que é algo planejado muito de falar, possível. eu não tinha planejado de falar disso, né? Mas já que o assunto veio à baila, a gente, quando lançou o movimento É Com Você, na Sociomotiva, que é o nosso portal voltado para a sociedade, né? A gente conclamou as empresas que são clientes B2B, que elas poderiam usufruir de todo o movimento, né? Integrado ao portal delas. Então, o Olha movimento que É Com legal. Você poderia ser espelhado. Hoje, Caixa e CNI já estão espelhando esse movimento, ou seja, mal ou bem, nós temos Caixa, CNI e Sociomotiva atuando dentro de uma única vertente. Então, tecnologicamente, é possível hoje, por exemplo, com a ferramenta do V2V, você ser esse hub para poder conclamar a sociedade como um todo a participar. Inclusive, empresas que não têm V2V podem usufruir. Tá? Porque só um parênteses nesse ponto, gente, tem que trazer ponto a ponto, que é isso, né? É atuar em rede para um processo de gestão. A gente não pode esquecer que pulverizar os recursos é uma das maiores riquezas que a gente tem, porque chega em públicos diferentes e organizações do terceiro setor. A gente sempre está trabalhando a balança, né? A melhor ideia tem seu contraponto. Pulverizar os recursos são muito importantes. Chega mais gente, né? É dividir o bolo. Mas aí, até assim, a proposta, não necessariamente com atuação voluntária, mas a nível de doação, né? A proposta da Rede Desafio 2030 é isso, que eles estão otimizando essas 15 empresas bem único. Eu sei que também o GIF e o Instituto Etos também estão fazendo propostas nesse sentido coletivo, né? Vocês podem entrar também, o GIF foi até bom, e o Etos também, nossa versão youtuber, né, vai estar no link aqui no final, que também estão fazendo esse trabalho coletivo entre as empresas membro, né, e nessa parte de responsabilidade social, a maioria é membro ou do GIF ou do Etos, mas eu acho que é uma provocação, se a gente ainda não consegue fazer a um nível tão grande, né, mas pelo menos aquelas empresas dentro de um território que estão lado a lado, né, eu estou vendo isso acontecer, tá, em alguns casos já, não, deixa eu ver o que a fulana já está fazendo, para a gente não, dentro de certos territórios, eu já estou vendo isso acontecendo, principalmente nas comunidades que a gente já tem esse trabalho, desses comitês de desenvolvimento local, em que ela já tem uma rede, né, então isso está mais fácil. Ô, gente, eu não sei se vocês olharam o relógio, não, mas são 16h34, o nosso combinado era até 16 horas. Povo do YouTube, porque agora a gente não consegue ver quantos estão na sala, etc. Tudo bem para vocês a gente esticar mais um pouquinho? A minha ideia era pelo menos responder essas duas que o Renan já tinha marcado aqui, e aí a gente fazer um fechamento. Tudo bem para vocês? Dá um oi aí, fala rola, não rola. KKKKK, pois é, ó. O povo tá dizendo que live produtiva, obrigada. Gente, obrigada a vocês. Só é porque... Com certeza. Então, vamos embora. Próxima... Eita, gente, mas cadê as duas que vocês tinham botado antes? Vamos lá com a Clarissa. Vocês são ótimos. Pedro tem meu respeito e admiração há muito tempo. Obrigada. O debate está ótimo, com provocações. Ah, muito bem. Verifico que temos que facilitar, o Wagner está perguntando, as doações nesse momento. Como conseguir doações de vale alimentação, cartões de crédito ou débito em contas de repasse? Podemos fazer? E aí, alguém viu já alguma coisa nessa modalidade? Eu não sei, aí eu já vi de algumas, mas eu não sei falar, mas eu acho que, o Wagner, se alguém de alguma empresa, eu sei que empresas estão fazendo isso, mas eu realmente não sei como, então acho que se alguma empresa que está participando puder compartilhar com o Wagner, mas eu sei que empresas, já tem empresas que estão fazendo isso. A questão toda dessa é que perpassa por uma questão trabalhista, uma questão jurídica e uma questão até do qual é a política de recursos humanos de cada empresa. Então, pode ser que seja um processo moroso, né, ou o custo-benefício desse processo ele seja muito mais rápido e produtivo se ele estiver na mão do colaborador de forma individual. Eu sei que tem empresas que estão duplicando ou triplicando o valor do vale alimentação, eu sei de algumas ações
nesse sentido nas minhas pesquisas também, mas aí teria que ser compartilhado por essas empresas. Porque o que eu entendi é isso para doação. Por crédito e débito, a gente está vendo as ferramentas de doação que aceitam, né? Sim. Agora, vale alimentação realmente tem algumas questões, né? Eu sei que muitas empresas também estão fazendo campanhas, empresas que doam cesta básica, né, que destinam cesta básica para os colaboradores, estão fazendo campanhas para destinar para as comunidades locais. A empresa faz essa logística, e isso eu sei que está acontecendo muito também. Essa do Paulo a gente atendeu, Renan. Essa pergunta a gente fez. Obrigada. Enquanto não vem outra, a Silvia colocou aqui uma pergunta aqui, colocando... mentira, era o Fred. O Fred, mandar um beijão para o Fred, da Petrobras, que há uns 3 ou 4 anos, eu acho que ele faz um trabalho maravilhoso com voluntariado, não era corporativo, e esse ano, depois disso, olha para você ver, ele tenta isso internamente na Petrobras há muito tempo, e depois de tudo isso acontecer, ele conseguiu institucionalizar o projeto de voluntariado com a Petrobras, em Betim, e ele estava colocando aqui que eles estão fazendo ações com jovens online, e que depois ele poderia... ele está fazendo como piloto, que depois ele poderia replicar, e que a gente poderia, como oportunidade, né, de também voluntariado de geração de conhecimento, que depois ele poderia replicar, e aí a gente também pode replicar para as nossas redes. Legal. O pessoal segue agradecendo, que a discussão está ótima, abundante em boas práticas, pedindo, por favor, não para. E aí o Gilson está compartilhando com a gente. Silvia, querida, bom ver sua foto aqui. Vamos ver se na próxima você está aqui com a gente. Aliás, pessoal, já estamos marcando a próxima para começo de maio, provavelmente com melhores práticas aí de Sabesp, que está fazendo um trabalho muito legal também nos lugares onde não tem saneamento básico, levando questão de hipoclorito para as caixas d'água, lavando a porque, gente, é isso, né? Tem um monte de detalhe, pequenas coisas que precisam ser feitas, além, óbvio, da arrecadação de cestas básicas. A gente tem visto muito modelo de matching, né, em algumas empresas, então eu dou, aí a empresa vai lá e põe a mesma coisa, ou 2, 3 vezes até o valor, né? A gente viu também o modelo de voucher acontecer, e aí não é exatamente o ticket, né? O Gilson estava até falando que os alunos da Prefeitura de São Bernardo do Campo estão recebendo o ticket da Alelo no valor de R$85. De repente, um modelo para pensar, que aí foge um pouco do voluntariado, né? Mas já que estamos falando de ajuda como um todo, empresas bancarem isso, por exemplo, apoiarem a prefeitura, e aí o modelo de parceria que a gente estava falando, de atuar junto, né? É bem-vindo. Deixa eu ver aqui, ó, aplicativo PicPay recebe doações via cartão de crédito, repasse nas instituições. O que mais que a gente tinha aqui? Me perdi, gente, eu ia falar alguma coisa e esqueci. Acontece, viu? Eu lembrei aqui da Silvia, que ela colocou que nos portais que ela está, nessas plataformas que ela está participando, tem muito mais gente querendo ser voluntário, querendo doar, do que vagas para atuarem. E a gente veio conversando sobre isso, né, Pedro? E a importância de apoio a essas instituições locais, que a gente percebe que elas se sentem bem perdidas mesmo nesse momento, né? Principalmente aquelas que querem fechar as portas e falar, meu Deus, como que eu vou atuar nesse momento, né? O nosso então, desafio... esse apoio a essas instituições locais, que é o que o Pedro provocou muito bem nesse sentido, de sem elas, né, a gente não vai conseguir que aquela estrutura lá em cima funcione, e nem que o voluntário atue. Então, eu acho que realmente as empresas, as instituições do terceiro setor, né, mais híbridas, na nível de consultoria, ou outras consultorias na área social, realmente tenham um trabalho
de apoio a essas instituições base. Ó, só para responder aqui, me informaram que a Edenred Ticket tem um programa de ticket voltado para essa questão de voluntariado. A gente vai botar o link também aqui embaixo nos comentários do vídeo, né? Eu vou aproveitar, gente, realmente assim, passamos em 40 minutos do horário, não que isso seja ruim, muito pelo contrário, estamos com um público super fofo aqui nos apoiando, curtindo, mas está na hora de dizer tchau. Então, assim, agradeço muito a todo o público que estava com a gente até agora, né? Principalmente Pedro, Vivian, por virem aqui dividir com a gente essa experiência maravilhosa, né? A todo o time do V2V, porque sem ele isso aqui não teria acontecido, eu sou só uma mensageira. O Euclides, não vai não. Olha, a gente vai fazer outros encontros, eu prometo, o canal continua aberto, vocês podem nos procurar, tá? E eu queria, então, abrir aqui para o Pedro e para a Vivian, para eles poderem se despedir. A gente vai deixar o link para vocês nos procurarem se precisarem de mais apoio. E em breve, como eu disse, nós vamos ter outros webinários ainda nessa linha de trocar com vocês melhores práticas para a gente conseguir caminhando. Isso aqui está longe de acabar, o aprendizado vai seguir e a gente quer mais dividir com vocês e aprender com vocês. Obrigada, Pedro. Obrigada, Vivian. Obrigada, Samantha. Foi uma tarde muito, muito produtiva. Agradeço muito ao V2V a gente teve várias conversas pensando em formatos, por ter oportunizado esse debate tão rico e por também ter oportunizado conhecer o Pedro, uma pessoa fantástica, eu adorei conhecer. Vamos trocar muitas figurinhas, com certeza, Pedro. E também por todos que participaram, foi muito rica a participação de vocês. Com certeza eu saí com várias provocações, aprendi muito também, acho que esse é um dos maiores intuitos. E também falar que a CDM está à disposição, a gente tem uma preocupação muito grande com o bem maior, né, de compartilhar. A gente pretende, para um dos nossos clientes, fazer um piloto com essa ideia que eu falei de educação e voluntariado, a gente vai sentar com eles na semana que vem. Até beijo, Elinar, que está aí, participando ativamente. Espero que a gente seja pioneiro nessa ação de educação, Elinar da Valorec. E com certeza vou compartilhar com vocês e falar que a CDM está à disposição para outras empresas que também se interessarem em alguma ação, em apoio, né, em ações nesse sentido, né, a gente trabalha com gestão de voluntariado, execução também de ações em parceria, e também as instituições que quiserem, né, algum apoio, alguma ideia, que a gente está totalmente à disposição. O pessoal, a Samantha vai passar no final aí os contatos, tá bom? Um beijo. Ô, gente, agora é minha vez de agradecer, dizer obrigado, dizer que prazer estar aqui junto com todos vocês. Eu confesso que eu sou meio ruim de estar aqui falando e vendo comentário, então eu não sei fazer isso não. Mas muito que todos vocês se sentissem abraçados. Gostaria muito que esse webinar hoje alcançasse todos vocês bem, em segurança, em saúde, e que a gente possa, assim, né, juntos, foi muito rico aprender com vocês, e que a gente consiga, a partir daqui, aquela coisa de vamos abraçar o mundo, vamos abraçar o mundo, porque o que não falta aqui é abraço. O que falta, talvez agora a gente tem que dar as mãos, né? Então, se você não sabe o que fazer, está meio perdido, enfim, aí eu vou dar aqui a dica, sabe? Vai lá no calendário do 365 dias de agir. O que não falta é ação, é exemplo, é boa prática, é tudo ilustrado, com carinho, com amor, com foto, com tudo. Vai ser, me coloco aqui à disposição, né, à disposição de vocês, de quem precisar, quiser trocar ideia, tomar café só virtual. Mas salvo isso, depois a gente toma um café. Abraço virtual, né, Pedro? A gente vai acabar Pedro desse jeito, o abraço que a gente aprendeu com o Pedro. Ô, V2V, mas obrigado por esse convite, viu? Natália, Samantha, Renata, Renan, que estão por lá de trás. Silvia Nakashi, minha guru em voluntariado, minha referência, obrigado por estar sempre aí junto com a gente, tá? Um abraço para todo mundo, abraço. Vamos fazer aquele abraço, gente. Olha, esse é o abraço que o Pedro ensinou pra gente. Vai, 1, 2, 3 e para todos vocês, queridos, ó. Um beijo muito grande, obrigada a todos.
Como a gente diz, todos os links vão estar embaixo aqui. Fiquem à vontade para contatar. Todos os 3 aqui estão à disposição de vocês, gente. Fiquem com Deus. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau.